Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui durante essa semana de clássico, semana de muitos compromissos importantes para o Santos. Clássicos no sábado, depois jogo já na terça-feira. Mas nesse dia, especificamente, que tem mata-mata aí do Sub-17, do Sub-20, estou tentando acompanhar aqui. Vou falar de uma efeméride. Estou com a minha indefectível camiseta em homenagem a 62, porque hoje faz 60 anos, uma semana e um dia que o Santos conquistou o mundo, que pela primeira vez um time brasileiro conquistou o mundo. Esse time foi o maravilhoso Santos de Pelé e Pepe, Mengalvio, Coutinho, Dorval, Zito, Gilmar, Mauro, Dalmo, Calvé, então, Lima, o melhor time de todos os tempos que já jogou esse esporte na história. Então, é impossível para nós não falar. Eu quero ainda fazer um Literatura Fantástica falando de um livro que trata do tema, mas eu acabei perdendo. Eu estava planejando fazer esse vídeo na semana passada mesmo, acabou não dando certo. Então, trago aqui essa pequena homenagem, talvez, mas mais uma recordação. Eu acho que é importante nós lembrarmos. Eu sempre falo aqui que o torcedor do Santos é um torcedor que acaba estudando muito, né? Acaba estudando muita história, principalmente porque teve, períodos em que a gente não tinha tantas vitórias. Eu, particularmente, estudei muito história do Santos, principalmente no período da fila. Sou um menino da fila. Mas mais do que isso, para a gente lembrar o quão grande é a nossa história, eu acho que o Santos é o time que tem a história mais incrível, mais importante da história do futebol. Como eu sempre digo, nenhum clube saiu de uma cidade tão pequena, de tão pouca visibilidade, para se tornar um gigante como o Santos é. Então, a gente pode discutir vários elementos de que alguns times têm mais torcida, que têm mais títulos, mas que tem uma história tão rica de tanta batalha, de tanto esforço, né, e de tanta superação quanto o Santos não existe. Não acho que vai existir, a menos que algum outro time saia de uma cidade que seja realmente menor do que umas capitais e chegue no nível que o Santos chegou de ser eternamente um dos grandes do futebol. Eu não acho que vai acontecer. Então hoje falaremos deste Santos, que foi o primeiro a conquistar o mundo, coisa que alguns times grandes do país não conseguiram, apesar de dizerem que conseguiram. Então vamos falar disso, mas antes peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe e diga qual é a sua lembrança, qual é a sua referência desse Santos de 1962. A gente lembra que é o ano do Santos que ganhou tudo. Então, a gente fez um vídeo aqui já sobre a Libertadores de 62, que foi o ano mágico, o ano que o Santos ganhou o Paulista, o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial. Então o Santos conseguiu aí vencer a quadrúplice coroa, né? A gente lembra que o Santos venceu o Penharol na final, acabou sendo em 3 jogos. O segundo jogo que foi na Vila teve a Noite das Garrafas, né? Que o Santos estava perdendo numa arbitragem terrível. Depois conseguiu um empate, mas o juiz disse que já tinha terminado. Então, todo um rolê. O Santos teve que vencer a melhor de três na Argentina. E com essa vitória conseguiu o direito de disputar o Campeonato Mundial, né? O famoso Intercontinental, contra o poderoso Benfica. Benfica de Eusébio, Benfica de vários jogadores, vou pegar aqui a escalação, mas enfim, o Benfica que já vinha ser bicampeão da Champions League, né? Na época era chamada da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Então esse Benfica já vinha campeão, bicampeão, já tinha vencido o Barcelona em 60 a 61. O Barcelona que tinha eliminado o Real Madrid, que era pentacampeão já na época. Então, em 61, o Real Madrid chegava como pentacampeão seguido e o Barcelona eliminou nessa ocasião, em 61. No ano seguinte, em 62, o Benfica enfrentou o próprio Real Madrid na final e venceu também. Então, o Benfica venceu o Barcelona no ano por 3-2 e no outro ano por 5-3. O Benfica vence essa
Taça dos Campeões, dos clubes campeões europeus. No ano de 61, o Benfica acabou perdendo a final para o Peñarol, né, o primeiro campeão da Libertadores, inclusive. E aí, em 62, o Peñarol perde a final para o Santos e o Benfica, já campeão europeu, vem tentar pela segunda vez o título mundial. Inclusive, foram as duas únicas vezes que o Benfica acabou sendo campeão europeu. Primeiro jogo, na Vila Belmiro. Deixa eu pegar aqui a fichinha dele para a gente falar com mais precisão. Foi uma quarta-feira, dia 19 de setembro de 1962, estádio do Maracanã. Putz, queria ver o horário aqui, não teve. Mas, assim, 84.459 pagantes compareceram para ver o Santos sair na frente com o Pelé aos 31 minutos do primeiro tempo. Sofreu empate com Santana aos 15 do segundo. Coutinho retoma a liderança aos 20 do segundo. E Pelé aos 42 do segundo garante a vitória. Logo em seguida, Santana marca o gol aos 43. O time de Portugal foi a campo com José Rita no gol, Ângelo, Humberto, Raul e Cruz, Caven e Coluna, José Augusto, Santana, Eusébio e Simões, técnico Fernando Vieira, esse que era o time base da seleção portuguesa, que em 66 acabaria enfrentando o Brasil e quebrando o Pelé, e aí fazendo uma caminhada boa naquela Copa. Acho que chegou a terceiro lugar Portugal, mas era uma seleção que tomou, inclusive, o jogo de 66 contra o Brasil, uma forra, pelo menos eu ouvi falar, com relação a essa vitória do Santos no Mundial. Santos que foi a campo no jogo de ida com Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. A linha mágica, né? O melhor time de todos os tempos foi esse aqui. Esse era o time do técnico Lula, que teve o jogo de volta, como eu disse, em 11 de outubro de 1962. Então, aí um intervalo de quase um mês entre um jogo e outro. E o jogo foi no Estádio da Luz, em Lisboa. Eu até espero que eu consiga colocar como foto de capa. A minha ida no Estádio da Luz, depois que recentemente que eu descobri que não era o mesmo Estádio da Luz, é um Estádio da Luz reformado. Ele é até super moderno, tem um baita museu, estátua do Eusébio na frente, mas tem uma tela com o holograma do Eusébio, bem legal lá. Mas reza a lenda que a torcida já estava vendendo, a torcida já estava tendo acesso à venda de ingressos para o terceiro jogo. Eles estavam contando que venceriam essa partida e teria a disputa do melhor de três, que seria em Paris. Então já estariam sendo vendidas essas entradas do Santos, que foi a campo um pouco diferente. Eu vou até falar que o Benfica foi com Costa Pereira ao invés de José Rita no gol, Humberto, Raul e Cruz, Caven e Jacinto, José Augusto, Santana, Eusébio, Coluna e Simões, e o Santos que foi com o Olavo no lugar do Mengalvo. Então, Gilmar, Olavo, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Lima, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Então, eu vou aqui colocar um vídeo que fala desse segundo jogo. Tem até umas declarações do Pepe, de alguns jogadores, achei bem legal. Tá no canal O Maior de Todos os Tempos, um canal excelente. Se inscreva nesse canal, vale muito a pena. E, e com o material da Sofis também, que eu tô ensaiando para fazer o vídeo faz muito tempo, não tô conseguindo achar o tempo, mas farei. Então fiquem aí com Benfica e Santos. Essa aqui é considerada a maior atuação de um jogador ou de um time na história, porque os relatos são que o que esse time fez naquele dia foi algo espetacular. Não sei se motivados pela questão da venda de ingressos antecipada. E um dado interessante é que esse foi, segundo vários registros, né, que eu li em vários jornais, foi a primeira vez que a Voz do Brasil, né, que era a Hora do Brasil antes, virou a Voz do Brasil. Enfim, hoje ela tem um horário um pouco mais flexível, pelo menos aqui no Paraná tem, mas na época ela era, por lei, passada sempre no mesmo horário, e nesse dia
foi mudado, o horário dela foi alterado, a transmissão, para que as rádios brasileiras pudessem passar o jogo do Santos. Então, para que as pessoas pudessem acompanhar esse maravilhoso Santos, esse maravilhoso time, o maior time de todos os tempos. Então, vamos passar aqui, vai ter os gols e vai ter algumas declarações. Vídeo bem legal. 11 de outubro de 62. Gilmar, Mauro, Dalmo, Olavo Calvezito, Doval Lima, Coutinho, Pelé e Pepe. O Menga ficou no banco. O Santos partia para a sua primeira decisão mundial. O adversário, o Benfica de Eusébio, base da seleção portuguesa. Eu nunca posso me esquecer. Foi a decisão com o Benfica em Portugal. Pelo fato, nós ganhamos aqui do Benfica 3-2 o primeiro jogo. Quando chegamos em Portugal, ao desembarcarmos em Lisboa, nós começamos a ouvir os comentários, inclusive que já haviam vendido os ingressos para o terceiro jogo. Então eles prometiam uma forra lá, né? Que iam ganhar da gente. É que nós chegamos no aeroporto em Portugal e tinha faixas e mais faixas do aeroporto até o hotel que a gente ia ficar, tinha faixas e mais faixas dizendo o terceiro jogo é em Paris. Na terceira partida. Poxa, nós não tínhamos nem jogado a segunda ainda. E já estavam com faixas e flâmulas dizendo Benfica campeão do mundo. Isso mexeu com nossos brios e fizemos uma das maiores partidas do Santos Futebol Clube e a melhor partida da minha carreira. Então Nós vimos aí Gilmar, Coutinho, e realmente era mais propenso a isso. Nós perdemos e ir para a terceira partida. Mas eu não sei por que cargas d'água, não sei o que deu nessa turma aqui. Eles levantaram, acho que endiabrado, né? Como era de costume, fazendo batucada no ônibus, aí quando nós estávamos chegando na porta do hotel, o Lula falou assim, eu conheço Paris, eu não quero conhecer Paris não, eu já conheço Paris. Aí nós falamos, que Paris, nada, vamos atropelar os caras aí, pronto. Abriu para Pepe na ponta canhota. Vai chegando o Pepe. Já driblou o jogador que era Raul. Puxou, cruzou, gol do Santos. Cruzou, tira o rasteiro jogador Pepe. Entrando pelo comando do ataque. Pelé, sua majestade Pelé. Quase de carrinho sobre a bola. Pelé, o rei do futebol, inaugura o marcador. Pelé, número 10, gol do Santos, Pelé, número 10, num cruzamento rasteiro de Pepe pela ponta esquerda. Normalmente todo mundo achava que o Zito, por ser o número 5, jogava recuado, o Zito era o meia. Quem fazia esse papel de primeiro volante, no caso, era o Mengalvio, era eu. Soltou Pepe, cruzado para Zito, deixou para Pelé, invade pelo comando, atenção, gol! Golaço, gente, que golaço. Gol de Pelé, uma joia, um primeiro gol de Pelé, pela sua decisão, pelo seu senso de oportunismo, pela sua penetração e pelo tiro fortíssimo à esquerda de Costa Pereira. Pelé, a pérola negra. Acho que tinha uns 20 e poucos minutos, já estava 2-0, no segundo estava 4-0, eles perderam até a noção Oh, meu Deus. do jogo. E o Santos ganhou muito Pelé, bem. Então, Pelé passou por Humberto, passou por Raul, vai a linha de fundo, entrou o Rancero, gol! Coutinho completando o lançamento de Pelé pela linha de fundo. Deixou 99,5% do gol Pelé nos pés de Coutinho, livre na pequena área. Coutinho apenas escolheu o canto, ligeiramente pela direita do jogador. Costa Pereira com leve toque de ponta de chuteira. Coutinho, outra jogada maravilhosa. Invade Pelé, ganha a área, apontou, tirou, defendeu Costa Pereira, largou, entrou Pelé. Gol! Pelé! Realmente um jogador fenomenal e por isso mesmo, veja Teixeira, quase todo o estádio do Benfica está aplaudindo o terceiro gol da Pérola Negra. O rebote do Costa Pereira não era muito de conferir os rebotes, não. Porque geralmente eu estava longe, eu chutava de longe e marquei o 5-0. Nós não imaginávamos que ia ser tão fácil da forma que foi. Porém, nesse dia, o Pelé e o Coutinho, eles estavam endiabrados, então só não fizeram chover. Né? Mas que time, hein, Zito? Era um super time, realmente. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano.
toda homenagem aí à Sofis, maravilhosa, e esse vídeo também maravilhoso. Vocês puderam ver aí muitas declarações, né? Pepe, Coutinho, Gilmar, Zito, Lima, então foi um vídeo bastante rico, né? E eu vou aqui só pegar a fichinha dos gols, então. Pelé aos 17 do primeiro tempo, aos 27 do primeiro tempo. 2-0, então foi para o intervalo. Coutinho aos 3 do segundo tempo, Pelé aos 20 do segundo tempo e Pepe aos 32 do segundo tempo. Então, nos 32 do segundo tempo já estava 5-0 para o Santos. E aí, aos 41 e aos 44, Eusébio e Simões marcaram os gols de honra. Era para ser até um 7-0, enfim. Mas possivelmente o Santos tirou o pé. Deu aí os gols de honra para o time português. Santos, então, que com esse título conquistava aí o mundo. Pela primeira vez um brasileiro conquistava o mundo. E conquistava tudo que era possível um time conquistar naquele ano. Então, paulista, brasileiro, a Libertadores e o Mundial, mostrando que aquele era realmente o maior time de todos os tempos. Feito que iria se repetir no ano que vem, né, no ano seguinte, né, em 1963. Não todos esses títulos, mas a Libertadores e o Mundial. Mas dessa efeméride nós falaremos no ano que vem, quando chegarem próximas as datas. Fica aqui então essa lembrança desse time maravilhoso. Eu acho que a história ela sempre tem que ser relembrada, nunca pode ser esquecida. E principalmente uma história bonita como a do Santos deve ser sempre valorizada ao máximo. E é por isso que o canal Meninos de Fora da Vila faz esse esforço para trazer aqui alguns vídeos que ressaltam, exaltam e relembram a maravilhosa história do Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os inscritos do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilhe, curta, comenta. E desculpem a falha técnica que teve no meio do vídeo. Mas comentem aí o que vocês acham desse tipo de vídeo. Um vídeo um pouco diferente, né? Não é tão factual, mas um vídeo que para nós é muito importante. No mais, fiquem no aguardo. Amanhã possivelmente falaremos das decisões dos jogos de hoje e sexta-feira já tem pré-jogo, porque sábado é dia de clássico e terça-feira já tem outro jogo, então vai ser um fim de semana, pelo menos, bastante corrido para o canal. Eu não sei como é que vai ser meu rolê, mas o Carlos vai estar aí possivelmente com vocês. Muito obrigado a todos. Lembre-se sempre da história e pra cima deles. Abraço!